Boa tarde. A Corregedoria da PM do Distrito Federal abre hoje o 6º inquérito para investigar a atuação de policiais durante a invasão aos 3 poderes. Motoristas ficam no meio de um tiroteio entre criminosos e PMs na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Um acidente mata 12 pessoas que voltavam de atendimento médico em Palmas. E ainda, a Rússia bombardeia a Ucrânia um dia depois do Ocidente anunciar o envio de tanques ao país. A maior economia do mundo, a dos Estados Unidos, cresce em 2022. Uma pesquisa mostra a importância da demarcação das terras indígenas para a preservação da Mata Atlântica. A nova geração da vacina contra a Covid vai começar a ser aplicada no Brasil no mês que vem. E os 30 anos da tradicional timbalada. O Jornal Hoje está começando. Na semana em que veio à tona a grave situação dos Yanomami, foi divulgada agora há pouco, em uma revista científica internacional, uma pesquisa que mostra a importância da demarcação de terras indígenas na regeneração, na preservação também da Mata Atlântica. A reportagem especial é da Indianara Campos e do Ricardo Antunes. Nesse pedaço de terra, na zona norte de São Paulo, 700 indígenas da etnia Guarani resistem. E o conhecimento ancestral está fazendo a Mata Atlântica ressurgir na maior metrópole da América Latina. Aqui a gente fez uma substituição, porque aqui tudo era os pés de café e plantamos essas mudas de palmito jussara. A gente trouxe pau-brasil, a gente já trouxe cambuci. A mata ela só traz coisa boa para nós, né? E o nosso propósito nessa pequena Mata Atlântica que sobrou é de que isso nunca acabe. Os indígenas também trouxeram de volta para a área as abelhas nativas. Muitas espécies migraram daqui por causa da exploração. Com todo esse trabalho, nos últimos 6 anos, cerca de 2.000 metros quadrados de mata já foram recuperados. E as abelhas, ela é conhecida como a reprodutora das árvores, né? Isso ajuda muito no reflorestamento, numa recuperação de área degradada. De árvore em árvore, a terra indígena Jaraguá vai recuperando um bioma que já ocupou toda a região litorânea e planaltos e serras do sul do Brasil e que continua sofrendo com o desmatamento. Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que restam apenas 11,7% da Mata Atlântica. Uma pesquisa divulgada hoje pela revista científica internacional PNAS Nexus revela a importância das reservas indígenas na preservação da Mata Atlântica. Os pesquisadores mapearam 129 territórios indígenas dentro do bioma. Onde as terras foram demarcadas, houve um aumento de 0,77% na cobertura florestal, em comparação com as terras ainda não demarcadas. Nosso artigo gera evidências robustas que a demarcação nas terras indígenas, no bioma Mata Atlântica, reduziu o desmatamento e aumentou a regeneração florestal em todo o bioma. A pesquisa também tem o apoio da ONG SOS Mata Atlântica. Acho que a principal mensagem que a gente pode levar em relação às terras indígenas é que eles são verdadeiros conservadores da biodiversidade, né? É onde a gente encontra o percentual ínfimo de desmatamento, são nesses territórios indígenas. Há mais de 30 anos, os Guarani lutam pela regularização dessa área. Menos de 0,5% dos 532 hectares da terra indígena Jaraguá está demarcado. Ter a demarcação da terra é a garantia de autonomia. Muitos projetos de reflorestamento, de fortalecimento para a cultura, ela, quando vê que o local não tem a demarcação, ela é inviabilizada. Porque quando você demarca a área, você possibilita não só a sobrevivência do povo, como físico, pessoa, mas também cultural. A gente não trata a terra como negócio. A gente não vende, não pode vender.
Fundação Nacional dos Povos Indígenas afirmou que a demarcação da terra indígena Jaraguá está em fase de homologação. E a FUNAI também disse que vai retomar os processos de demarcação paralisados na gestão anterior. Atualmente tem 250 terras indígenas em todo o Brasil, em fase, portanto, aí de regulamentação. Em Boa Vista, a expectativa é para o começo do funcionamento do Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira, hospital que vai reforçar o atendimento aos Yanomami, que estão sofrendo muito aí com a fome, com a desnutrição, por causa da invasão da terra deles por parte de garimpeiros ilegais. Repórter Luciano Abreu fala exatamente em frente ao Hospital Infantil, onde as crianças indígenas estão internados. Luciano, conta pra gente como é que está a situação delas, por favor. Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Tralho. Boa tarde a todos. Aqui no Hospital Santo Antônio, que é o único hospital infantil do estado, estão internadas hoje 64 crianças indígenas, sendo 53 crianças Yanomami. E dessas, 7 estão na UTI, sendo 3 intubadas em quadro grave de desnutrição. A Prefeitura de Boa Vista afirmou que em 2022, 703 crianças Yanomami foram internadas aqui nesse hospital. As internações foram motivadas por casos graves de desnutrição, também de diarreia aguda, pneumonia e malária. Quem não está muito grave fica em atendimento na Casa de Saúde Indígena. A CASAI tem hoje 700 indígenas internados. Isso é mais que o dobro da capacidade, que é de 300 indígenas. A Força Nacional do SUS também já começou a atender lá na CASAI. E o Hospital de Campanha da Força Aérea já está pronto e deve começar a atender amanhã. Vai atender com especialidades de pediatria, ortopedia, clínica médica, entre outras especialidades. 13 toneladas de ajuda humanitária já foram levadas para a terra indígena Yanomami, que fica a 270 quilômetros aqui da capital. E um outro avião saiu agora há pouco para levar remédios e alimentos também para o povo Yanomami. Eu volto com você, Tralha. Valeu, Luciano. Obrigado. Que bom, né? Que bom a gente ver toda essa mobilização agora para salvar, né, esse povo indígena aí. Resgatar a dignidade, a terra deles, a saúde deles acima de tudo, né? Obrigado, viu, Luciano? Bom trabalho para você. Lembrando, então, aqui para você também que ontem a Polícia Federal abriu um inquérito a pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino, para investigar a suspeita do crime de genocídio e também omissão de socorro na assistência dada aos Yanomami pelo governo Bolsonaro. Esse inquérito está sendo tocado pelo chefe, pelo delegado que cuida da Delegacia de Crime Organizado, Combate ao Crime Organizado em Roraima. Tem toda uma estrutura grande aí, preparada já para tocar essa investigação. 12 pessoas morreram, olha que triste, num grave acidente numa rodovia do Tocantins. Elas voltavam para casa depois de terem ido à capital Palmas em busca de atendimento médico. De acordo com a polícia, um caminhão invadiu a contramão e bateu de frente com a van onde elas estavam. As 12 vítimas que morreram no acidente já foram identificadas. Foram 4 homens, 7 mulheres e um bebê. Entre eles, a Jordana, a filha, Ruth, de apenas 4 meses, e a cunhada, Jailma. 4 pessoas também ficaram feridas. A van era da prefeitura da cidade de Almas e transportava pacientes que tinham ido até a capital, Palmas, para consultas e exames médicos. A batida de frente com um caminhão na rodovia estadual TO 280 foi na volta para casa, quando faltavam apenas 40 quilômetros para a chegada. Na cidade, que tem cerca de 10 mil habitantes, é grande a comoção de quem convivia com as vítimas. Conheci o Luciano, né, o motorista da ambulância, a Marcilene, e tem outros aí que eu conheci. Conheci uns 3, 4, é triste, muito triste mesmo, né? Muito chocante, né? A polícia disse que não chovia no momento do acidente e que a batida foi em um local em que o caminhão não poderia ter feito uma ultrapassagem. Ainda de acordo com os policiais, o motorista do caminhão apresentou 2 versões da história. No primeiro momento foi nos apresentada uma versão de que esse motorista tinha recebido uma autorização, ou melhor, uma sinalização de ultrapassagem do veículo que estava à frente. E aí, quando ele tentou ultrapassar, colidiu de frente com essa van. A outra versão, ele tentou fazer uma frenagem que o veículo à frente frenou bruscamente. Ele tentou evitar a colisão, jogando para a pista contrária, vindo a colidir com a van.
O caminhoneiro teve ferimentos leves e foi levado a um hospital, mas segundo a Secretaria de Segurança do Tocantins, ele fugiu após o atendimento. Por causa do número de vítimas, equipes do Instituto Médico Legal em Palmas e também em cidades vizinhas criaram uma força-tarefa. A medida é para acelerar o processo de liberação dos corpos. A expectativa do IML é que as famílias das 12 vítimas possam começar os velórios já hoje à tarde. Nós movimentamos os médicos legistas e agentes de necrotomia dessas cidades para a cidade de Natividade, fazer o mais breve possível para mitigar o sofrimento dessas famílias. O governo do Tocantins e a Prefeitura de Almas decretaram luto oficial de 3 dias. As pessoas buscando saúde e faleceram no retorno por imprudência de outro motorista. É uma tristeza profunda, principalmente para as pessoas parentes, né? É muito triste. Tragédia, né? O motorista do caminhão foi preso agora há pouco, na cidade de Natividade, perto de onde o acidente aconteceu. Ele foi levado para a delegacia, presta depoimento agora. E das 4 vítimas que ficaram feridas, 2 receberam alta, uma está internada em situação estável e a outra no Hospital de Palmas em estado grave. A gente torce aqui muito pela recuperação de todas elas, né? E fica aqui também o nosso sentimento para todas as famílias que perderam parentes nesta tragédia, né, no Tocantins. Hoje em Brasília, a polícia prendeu um 5º suspeito de participar daquele caso em que 10 pessoas de uma mesma família foram assassinadas. Carlos Henrique Alves da Silva, de 25 anos, é suspeito de ajudar no sequestro de Tiago Gabriel Belchior, marido da cabeleireira Elisamar Silva. Ontem, um 4º suspeito, Carlomán dos Santos Nogueira, de 26 anos, que estava foragido, se apresentou na delegacia. Outros 3 suspeitos já tinham sido detidos. De acordo com a defesa da família que foi assassinada, o crime foi motivado por uma disputa de terras entre os suspeitos e 2 vítimas, Marcos Antônio Lopes de Oliveira e Renata Juliene Belchior, sogros de Elisamar. Foi o desaparecimento dela e dos 3 filhos que desencadeou todas as investigações. O advogado afirma que parentes ainda estão sofrendo ameaças. Todos os corpos já foram identificados e a polícia quer concluir ainda hoje as investigações. E para isso vai ouvir novamente os envolvidos nesses crimes, nesses homicídios todos. E a polícia do Rio investiga de onde partiu o tiro que matou uma criança de 10 anos, uma menina, ontem à noite em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Rafaele Pacheco brincava com outras crianças na rua de casa quando foi baleada. Não há palavra capaz de descrever a dor dessa família. A gente acha que só vai acontecer na família do próximo, a gente acha que só vai ver na televisão. E hoje, agora, nesse exato momento, o corpo da minha filhada está dentro de um IML com tiro de fuzil. A minha filhada morreu com 10 anos de idade com tiro de fuzil. O coração, dilacerado pela violência, guarda a imagem do sorriso de uma menina carinhosa, que ainda estava descobrindo a vida. Rafaele Pacheco tinha só 10 anos. Levou um tiro na barriga, na frente da casa dela, nessa rua, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Os vizinhos contaram à polícia que um grupo de criminosos armados entrou na rua atirando. Rafaele estava no portão brincando com outras crianças e nem teve tempo de correr. A família levou a menina baleada para uma emergência, mas ela não resistiu. Rafaele fez aniversário na semana passada e a festa estava marcada para o próximo sábado. Só ouviu disparos, onde nós ficamos todos agitados. A gente não sabe quem foi os autores do disparo, como é que foi, para quem tinha sido, entendeu? Sei que essas pessoas entraram numa rua onde tem muitas crianças aqui, nós não estamos acostumados com isso, atirando a resma. Hoje cedo, vizinhos da família fizeram um protesto na rua onde a menina morava. A rua estava cheia, todo mundo conversando, as crianças, todo mundo brincando. E do nada só ouvimos os disparos, o corre-corre. Quando eu fui ver,
Só vi alguém pegando ela do chão e descendo o morro correndo com ela no colo. De acordo com a ONG Rio de Paz, com a morte de Rafaele, chega a 6 o número de crianças e adolescentes mortos por tiros de origem desconhecida na região metropolitana do Rio no período de 1 ano. Só esse mês foram 2 casos. O menino Juan Davi, de 11 anos, foi baleado na varanda de casa, assistindo aos fogos da virada do ano em Mesquita, na Baixada Fluminense. A Polícia Civil investiga se o tiro que atingiu o menino foi disparado para o alto durante o Réveillon. E até agora não sabe quem atirou. A morte de Rafaele está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Ninguém foi preso. Parem de normalizar o uso de armas. Parem de achar que é normal crianças morrerem todos os dias. Isso não é normal. Desespero dessa mãe, né? Nosso sentimento aí para a família, nosso apelo também para a Polícia do Rio de Janeiro para conseguir identificar e prender quem fez isso, né? Para trazer um pouco de alívio para a família. E é claro que essa situação só vai mudar a madrinha, né? Madrinha, enfim, a família toda. E a gente sabe que a situação só vai mudar no momento em que o Estado retomar, né, esses territórios aí hoje dominados pelo crime organizado. É milícia, é tráfico, é tudo, né? A população refém do crime. E também no Rio, na Avenida Brasil, na zona norte da cidade, uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares levou pânico para os motoristas. Segundo a Polícia Militar, 5 homens armados passaram de carro pela Avenida Brasil ontem à noite. Policiais deram uma ordem de parada e eles atiraram. Mano, a bala tá comendo aqui, ó. Acho por isso aqui. Olha lá a viatura batida. Dentro do ônibus, os passageiros foram surpreendidos na volta do trabalho. Bota que tem uma viatura aqui atrás da gente. Aqui é o PM. A poucos metros da janela de casa, essa família registrou o que aconteceu ontem à noite. Tá cheio de policial aí. Sai. Ô, tira bala perdida, Lucas. Durante o confronto com a polícia, um suspeito morreu. Os outros 4 conseguiram fugir. O desespero, né, de quem é testemunha disso tudo, né? Você fica ali naquele sufoco, né, correndo o risco de ser atingido por um tiro. PM do Rio voltou a fazer operações hoje em comunidades da Zona Oeste, que vivem já tem 11 dias aí com uma guerra por território entre traficantes e milicianos. Ou seja, mais uma vez, população refém aí dos criminosos, né, no meio do fogo cruzado. Sobre a Cidade de Deus, de acordo com a Polícia Civil, traficantes da Cidade de Deus tomaram o controle de parte da Gardenia Azul, que é dominada por milicianos já tem 30 anos. 30 anos, hein? Hoje a polícia também reforçou, né, o policiamento, fez operações na Muzema, na Gardênia, foi até o local que pode estar sendo usado aí como ponto de entrada dos traficantes. Já o BOPE faz operação no Morro do Banco, no Itanhangá, e a PM disse que hoje foram presos 3 suspeitos ali, incluindo um chefe do tráfico desse morro. Apreendeu também a PM uma pistola e 3 carregadores. Mas é isso, né? Tem que retomar esses territórios aí nas mãos dos criminosos. Polícia Federal e Ministério Público do Rio de Janeiro fazem hoje uma operação contra o tráfico de drogas e de armas e contra a lavagem de dinheiro. Policiais cumpriram mandados de prisão em 3 estados. Bens de luxo e imóveis comprados com dinheiro do tráfico de armas e de drogas. Uma forma que a quadrilha tinha de lavar o dinheiro obtido com crime. Segundo as investigações, os criminosos movimentaram mais de 100 milhões de reais nos últimos 3 anos. A Justiça bloqueou 15 imóveis, 19 automóveis e 2 embarcações apreendidas hoje em Santa Catarina. Além desse apartamento de luxo em Balneário Camboriú e dessa casa em Mangaratiba, no litoral sul do Rio. Os agentes do Ministério Público do Rio e da Polícia Federal cumpriram 31 mandados de busca e apreensão nesses endereços ligados à quadrilha. 32 contas bancárias também foram bloqueadas, totalizando 22 milhões de reais em patrimônio. A quadrilha dona de todo esse dinheiro, segundo as investigações, é a responsável por abastecer um dos maiores grupos criminosos do Rio, que exerce domínio sobre várias comunidades da capital e que usava a central de abastecimentos da cidade como ponto de descarga para armas e drogas. A proximidade da Ceasa com o complexo de Acari era um facilitador para a quadrilha.
O complexo é um dos locais em que o grupo criminoso atua, além de parte da Maré e dos morros da Babilônia e do Chapéu Mangueira, no Leme, na zona sul carioca. As investigações começaram em maio de 2019, depois de uma grande apreensão de drogas em Piraí, no sul fluminense. Edivaldo Freitas Portugal é apontado pelos investigadores como chefe da organização criminosa. Ele foi preso hoje no Rio. E também Rodrigo Castro Caetano, conhecido como Espeto, que junto com o irmão Renato Castro Belchior, conhecido como Chaveirinho, era responsável pelas negociações no litoral catarinense. Segundo o Ministério Público e a Polícia Federal, eles foram flagrados negociando a venda de 1,5 toneladas de drogas, além de fuzis. Outras 8 pessoas foram presas no Rio, Santa Catarina e São Paulo. Todas vão responder por associação criminosa, associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Houve um levantamento patrimonial, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, e a partir dessas medidas cautelares, nós conseguimos observar diversas relações espúrias. Foram diversas medidas que foram realizadas, seja probatória, seja agora cautelar real, tudo para a gente conseguir descapitalizar esse núcleo criminoso. É isso, né? Tem que atingir o bolso dos criminosos. E agora há pouco a polícia divulgou que mais uma pessoa foi presa em Santa Catarina, então agora são 11 presos na operação. Nós não conseguimos contato com as defesas dos envolvidos. Um dia depois de países ocidentais anunciarem o envio de tanques de guerra para a Ucrânia, ataques russos deixaram pelo menos 11 pessoas mortas e outras 11 feridas na guerra. Quando os tanques de fabricação alemã chegam à Ucrânia, o ministro da Defesa Boris Pistorius respondeu: até o fim de março. O prazo disse hoje que o envio de tanques é um sinal claro do envolvimento cada vez maior e mais direto do Ocidente no conflito. As autoridades querem que o povo russo acredite que a OTAN, sob liderança dos Estados Unidos, está travando uma guerra com Moscou. Mas é a Rússia que a ataca com dezenas de mísseis e drones. Muitos buscaram abrigo no metrô. Além da capital, os mísseis russos atingiram Vinnytsia, no centro-oeste, e 2 centrais elétricas em Odessa, no sul. Ontem, em Paris, a ONU declarou que o centro histórico da cidade portuária, considerado de valor universal, agora é um patrimônio mundial em perigo. A representante russa criticou a decisão e disse que cidadãos locais destruíram deliberadamente alguns monumentos. Odessa já foi um dos portos mais importantes do Império Russo. No leste do país, a cidade de Bakhmut segue sob constante bombardeio. As palestinas acusam Israel de ser responsável por um ataque na Cisjordânia que deixou 9 pessoas mortas. O antissemitismo no mundo ocidental. Isaac Herzog pediu que a Europa garanta que os judeus possam viver com segurança no continente onde aconteceu o Holocausto. Essa fala ocorreu às vésperas do Dia da Memória do Holocausto, que marca a data da libertação pelas tropas soviéticas do campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau. Herzog reforçou que o antissemitismo hoje acontece não só em regimes arbitrários, mas também no coração de países ocidentais livres e democráticos. O Estado de Israel completa agora, em 2023, 75 anos. Tempestades de inverno extremamente fortes, com neve em quantidades recorde, continuam causando transtornos nos Estados Unidos. Vamos ao vivo, então, saber sobre tudo isso com o nosso correspondente, o Felipe Coalho. Felipe, e aí, como é que está a situação? Bem-vindo e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, está sendo um inverno atípico aqui nos Estados Unidos, com condições diferentes, só que extremas em pontos diferentes do país. Estados do Sul ainda se recuperam da passagem de tornados que destruíram casas e arrastaram veículos. Na região metropolitana de Houston, a força dos ventos chegou a 225 km por hora. O vento forte também afetou as linhas de transmissão e o fornecimento de energia elétrica ainda está interrompido. Cerca de 100 mil clientes continuam sem luz no Texas, Missouri e Arkansas. Até agora, já foram registrados 158 tornados nos Estados Unidos só esse ano, um recorde para um mês de janeiro.
No norte do país, o que preocupa é a neve. Em Detroit, uma forte nevasca deixou uma estrada tão escorregadia que um caminhão perdeu o controle e acabou provocando um acidente. Nessa região do país, 8 milhões de pessoas estão em alerta de frio extremo. E para vocês terem uma ideia, Dayton, em Ohio, quebrou um recorde de queda de neve de 108 anos depois de registrar um acúmulo de 12 centímetros de neve ontem. Já aqui no Nordeste dos Estados Unidos, o que chama atenção é a falta de neve, tanto na capital Washington como aqui em Nova York. Era para tudo já estar bem branquinho nessa época do ano, mas a cidade de Nova York está prestes a bater um recorde. Já são 323 dias sem neve por aqui, sem neve suficiente para gerar acúmulo, né? O período que Nova York ficou assim, tanto tempo sem neve, Trali, foi em 2020, por 332 dias. Tá bom, meu amigo, obrigado. Bom trabalho para você aí nos Estados Unidos. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Aqui no Brasil, em Belo Horizonte, voluntários têm ajudado moradores a prevenir tragédias provocadas pelas chuvas em áreas de risco. Seu Ailton mora numa comunidade de Belo Horizonte. Com a chuvarada, percebeu que a casa ficou diferente. O terreiro está cedendo, o esgoto já afundou, você entendeu? É muita água e as paredes estão rachando. Ele é atento, viu também que tem porta ficando emperrada, piso levantando e conta com mais gente para monitorar a casa e a segurança dele. Se o senhor não tiver como algum local para o senhor ficar, o senhor pode entrar em contato conosco, entendeu? Nós vamos nos disponibilizar para retirar o senhor e sua família para um local seguro. Belo Horizonte tem hoje, segundo a Prefeitura, quase 1.200 moradias com alto risco de deslizamento. Ao mesmo tempo, nesses becos, favelas e vilas, atuam quase 1.000 voluntários. Pessoas como aquelas ali, que têm um papel fundamental nessa época de chuva. Qual que é a missão? Salvar vidas. É o principal, né? É a gente fazer esse convencimento para as pessoas de que a vida dela é muito mais importante que qualquer coisa que ela tenha dentro da casa e até a própria casa. Os voluntários trabalham em parceria com os especialistas da Prefeitura, facilitando o acesso às casas e o diálogo entre a comunidade e o poder público. Existe uma contribuição que só o cidadão pode dar. Quando ele recebe uma recomendação de deixar aquela casa, só ele pode decidir se sai rápido ou não, se ele atende ou não. E esse pessoal é essencial no convencimento, no auxílio, porque eles gozam de confiança da população. Precisa de mais voluntário? Sempre. A dona Juventina é uma das voluntárias mais antigas. Ficou preocupada com a rachadura neste quintal. Isso aqui é um perigo para qualquer um de nós. Olha para você ver. E ensinou ao morador um truque para conferir a estabilidade do solo. Quando você bater, que tiver fogo, faz uma zoeira lá dentro, você vai ver que o piso por baixo está com ruído. E aqui está entrando água com força. Aqui está tudo entrando água, tá tudo. Tá força, tá vendo? Ó. Em outra vila de Belo Horizonte, Edna, voluntária na comunidade há quase 40 anos, veio lembrar seu Geraldo que parte da casa dele está interditada. O senhor não está querendo sair daí não, seu Geraldo? Não, eu já conversei com eles, falou comigo que lá atrás eu podia ficar. Mas se eles pediram o senhor para não ficar, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. É para poder salvar sua vida. O treinamento dos voluntários também é feito pelos próprios bombeiros, inclusive para situações de risco nos temporais. Se você fizer um deslocamento em pé, pode ser que você tropece e caia. Sempre de joelho, sempre um dos joelhos no mínimo no chão. Aonde que eu moro é risco geológico, né? E a gente ter o mínimo de noção para salvar vidas, principalmente. Nossa, eu tô amando. Essa prevenção é fundamental, né? Assim como é fundamental reforçar as encostas de morros, né? Fazer trabalhos bons, bem feitos de engenharia para dar mais segurança para o povo. Tiago Scheuer, bem-vindo e boa tarde. Fala, Tralli. Boa tarde para você e para você que está com a gente também. Essas chuvas todas no Sudeste são comuns nessa época do ano, né? São comuns, a gente sempre fala aqui, né? Verão, estação mais chuvosa no Sudeste e no Centro-Oeste. São regiões que concentram nessa época muito calor e umidade. E aí isso aí tudo é combustível para formar as nuvens de chuva. Agora, hoje ainda tem muita chuva prevista para essas regiões que já têm recebido muita água? Tem, Tralli, de novo. A semana inteira a gente vem falando disso, né? Bastante chuva, então, em duas áreas do país, né? A primeira é essa aqui, ó, entre Maranhão e também leste do Amapá, continua por lá. Veja só, São Luís hoje com 35 milímetros, Belém também, isso é bastante chuva. E entre o Sudeste e o Centro-Oeste, Brasília
batendo nos 45 milímetros de chuva. Já essa chuva aí entre Espírito Santo, Minas, Rio, né, Goiás, tem acendido também o alerta para os riscos de alagamento e deslizamento de terra. Então, veja, principalmente entre Minas e Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, esses riscos são maiores. Em BH, mais uma vez, acumulados de chuva vão ser altos até a noite, 20 milímetros. Tá calor por lá, máxima de 30 graus. Com essa chuva toda de vários dias seguidos, tem rios que já passaram da cota de inundação. É o caso do Rio Doce, no Espírito Santo. Olha só, está com 37 metros já o nível atual. Rio Muriaé, em Patrocínio do Muriaé, em Minas Gerais, também já está bem acima da cota de inundação. E o Rio Pomba, que fica no Rio de Janeiro, também já subiu aí a 32,6 metros. Em Juazeiro, no norte da Bahia, vários pontos continuam alagados por causa da alta vazão da barragem de Sobradinho, cidade vizinha. Isso tem acontecido por conta da cheia do Rio São Francisco. Já o principal reservatório de água de São Paulo, que abastece mais de 7 milhões de pessoas na região metropolitana, está com o maior nível no mês de janeiro desde 2017. Hoje, o sistema Cantareira chegou aos 51,1% da capacidade, Tralli. Boa notícia, né, Thiago? Isso. É um alívio, né? Lado bom da chuva, né? É, mas tem que fazer economia, né? Sim. Porque daqui a pouco vem a estiagem. Duas estações muito secas, né, pela frente. E a gente sabe como captar água e tratar a água está cada dia mais caro. Exato. E é a gente que paga essa conta. Claro. Tiago, ainda falando de chuva, onde mais pode chover até a noite? Vamos olhar, porque no sul volta a chuva, tá, Tralha? A gente vem falando, né, desse calorão, ainda continua quente, mas veja só, Rio Grande do Sul e boa parte de Santa Catarina com chuva voltando hoje, tá? Teve dias secos por lá, você vê que tem uma baixa pressão mandando essa chuva por ali. Porto Alegre e São Borja, no Rio Grande do Sul, podem ter chuva forte e isolada. E se liga nas temperaturas. Porto Alegre com 37, São Borja 39 e em Floripa chuva passageira, fraquinha, 31 graus. Mato Grosso, parte do Amazonas, Tocantins e sul do Pará podem ter chuva forte pontual hoje, principalmente nessa área aqui no verde mais escuro. E tem tempo firme entre Roraima, norte do Amazonas e do Pará e também entre Rio Grande do Norte e Recôncavo Baiano e outra área, entre o sul de Mato Grosso do Sul, pegando São Paulo, Paraná e parte de Santa Catarina. Em Salvador, a tarde continua com bastante sol, máxima chegando aos 33 graus por lá. Agora em São Paulo, no Rio, em Curitiba, o sol também está dominando nessa tarde. Temperaturas aí perto dos 30 ou até 32, como é o caso do Rio. João Pessoa e Rio Branco, chuva fraca e isolada, também calor acima dos 30 graus. Agora, onde tem mais sol, também tem menos umidade, né? Tem menos umidade, Tralha. A gente volta a falar aqui, né, sobre os sistemas que impedem a formação das nuvens de chuva. Eles atuam pontualmente. É o caso agora aqui do interior de São Paulo, né, pegando também a Grande São Paulo, sul de Mato Grosso do Sul, Paraná, e também aqui no interior do Nordeste com umidade mais baixa. E amanhã promete ser mais um dia bem quente em praticamente todo o país. Quero que você olhe Porto Alegre comigo. 38 de máxima amanhã. Promete ser a tarde mais quente desde janeiro do ano passado, lá em Porto Alegre, amanhã. E a gente vai estar aqui atualizando tudo. Repetindo, é Porto Alegre, não Rio de Janeiro. É Porto Alegre, não, é Forno Alegre, como o pessoal lá gosta de dizer. Valeu, Thiago. Valeu, até amanhã. Obrigadão, um abraço para você, Valeu, até amanhã. Você também. E ainda hoje aqui no JH, olha só, a nova geração da vacina contra a Covid, que vai começar a ser aplicada no mês que vem. E a seguir, a Corregedoria da PM do Distrito Federal abre hoje o 6º inquérito para investigar a atuação de policiais durante a invasão aos 3 poderes. O Conselho de Administração aprova a nomeação de Jean Paul Prats para a presidência da Petrobras. E a estreia da série do Globoplay, que lembra a tragédia da Boate Kiss. Nós voltamos já já. 2h04 agora, pelo horário de Brasília. Estamos sempre ao vivo com você aqui no JH. Jean Paul Prats é o novo presidente da Petrobras. A estatal anunciou hoje que o Conselho de Administração aprovou por unanimidade a nomeação dele para o Conselho e a presidência da empresa. Na nota, a Petrobras falou que Prats tomou posse hoje mesmo. O mandato vai até o dia 13 de abril, quando vencem os mandatos da atual administração. Ainda em abril, a Assembleia Geral de Acionistas elege o novo Conselho e depois o cargo de Prats deve ser renovado pelo Conselho.
Jean Paul Prats tem 54 anos, é advogado e mestre em economia e gestão de petróleo, gás e motores. Ele também era senador, mas renunciou para assumir o comando da Petrobras. A Corregedoria da PM do Distrito Federal abriu até agora 5 inquéritos para investigar a atuação de policiais militares durante os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Mais um inquérito vai ser aberto ainda hoje. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, recebe amanhã o relatório com informações e imagens de tudo o que foi feito pelas forças de segurança antes, durante e depois dos atos golpistas. O interventor na segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, anunciou que a entrega do documento ao Supremo e ao Ministério da Justiça seria ontem, mas ele decidiu incluir no relatório uma análise das imagens da invasão do STF, divulgadas agora pela Corte. Os vídeos mostram claramente que policiais militares não tentaram impedir o avanço dos golpistas em direção à Praça dos Três Poderes. Mais que isso, mostram até um recuo dos PMs. Pouco antes das 3 da tarde, as imagens mostram carros da tropa de choque da Polícia Militar em um ponto considerado estratégico para a contenção dos vândalos, na altura do Congresso Nacional, antes da descida que dá acesso à Praça dos Três Poderes e ao STF. Um carro vem da praça, um policial desce e parece conversar com os colegas. Volta para o carro. Antes de ir embora, outro policial se dirige à tropa de choque como quem dá uma ordem. Parte dos policiais entra nos carros e começa a deixar o local. As imagens não mostram para onde eles foram. Restaram ali um ônibus e o caminhão blindado Centurion, que tem lançadores de gás lacrimogêneo e spray de pimenta, além de jatos d'água para dispersar multidões, mas não há registro dele em ação. Naquele momento, grades de ferro e os 2 veículos faziam uma barreira que impediu o avanço dos golpistas. Pouco depois, os veículos saem desse ponto e o grupo avança um pouco. Esses policiais que estavam no estacionamento que fica ao lado do STF não se movimentaram. Durante cerca de 10 minutos, é possível ver os radicais frente a frente com a polícia sem fazer nenhum movimento, até que o grupo desce a pista. Em frente ao STF, a Polícia Judicial fazia a segurança do prédio. Eles assistem preocupados à descida dos vândalos. Tem que fechar essa porta aí. A Polícia Judicial já tinha convocado todo o efetivo e policiais de outros tribunais para defender o prédio, mas o número era insuficiente. Alguns PMs se juntam a eles, não são da tropa de choque e estavam sem equipamentos como escudo e máscara. Os primeiros vândalos chegam pela parte lateral do prédio. A Polícia Judicial tenta dispersar os golpistas, inclusive com balas de borracha, mas eles não recuam. Enquanto isso, as 2 linhas de contenção da PM continuam paradas, sem ação. Já na frente do prédio, os terroristas usam gradis, pedaços de ferro e pedras para quebrar as vidraças que resistem por um tempo. Às 3h40 da tarde, os vândalos invadem o Supremo. Os terroristas acionam mangueiras e extintores de incêndio. Dentro do prédio, esse outro golpista começa a quebrar os armários onde os ministros do Supremo guardam as togas. Logo depois, um vândalo quebra a câmera, um procedimento que eles adotaram durante toda a invasão. Outra câmera registra quando esse homem pendura uma toga para tirar uma foto e, em seguida, carrega o traje. A Polícia Judicial apura se o homem que aparece nesta imagem usando uma camiseta do ex-presidente Jair Bolsonaro é o mesmo que quebrou um relógio do século XVII no Palácio do Planalto e está preso. As imagens também flagraram os golpistas atacando o plenário do Supremo. A área onde os ministros se sentam durante as sessões é a mais visada. Eles atiram as cadeiras, destroem os livros, molham tudo. Um deles tenta colocar fogo no plenário. No segundo andar, os vândalos entram sem nenhuma barreira de segurança. O grupo vai aumentando. Esse golpista destrói um busto de Epitácio Pessoa. Logo em seguida, eles derrubam um segundo busto. Só 20 minutos depois da invasão, por volta de 4 da tarde, o STF recebeu reforço policial.
A Polícia Judicial se concentra para evitar que os vândalos cheguem ao anexo 1 do Supremo e aos gabinetes dos ministros. 8 golpistas foram presos tentando acessar essas áreas. Entre eles, um vestido com uma das togas dos ministros. Ontem, ao ver as imagens, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que ficou surpreso com a falta de ação da polícia. Nós vimos tropas mal posicionadas, tropas retrocedendo de modo coordenado num certo momento, sem que houvesse explicação objetiva de por que o contingente era tão pequeno, mal equipado e se comportou de modo indevido na cena dos ataques terroristas do dia 8. Então é preciso identificar agora as responsabilidades. O relatório que vai ser apresentado à Justiça não deve trazer nomes dos agentes de segurança que podem ter contribuído para a ação dos golpistas, mas nele vai estar todo o material disponível para que os investigadores apontem onde houve falhas e quem permitiu isso. A apuração sobre a atuação dos policiais no dia 8 está em andamento na Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal. Até agora foram abertos 5 inquéritos, mas a PM não informou detalhes. Quantos policiais estão sendo investigados, nem se foram tomadas medidas, como o afastamento deles. No fim da manhã, em uma rede social, o interventor Ricardo Capelli informou que mais um inquérito será aberto hoje, o 6º. Na publicação, ele afirma que o inquérito é para apurar os fatos expostos pelas imagens das câmeras do STF. Capelli considera que as imagens sugerem falhas graves no planejamento e na execução. Diz que tudo será apurado e conclui: vamos separar o joio do trigo. A lei será cumprida. O Ministério da Justiça já informou que a intervenção na segurança do DF não vai ser prorrogada. Acaba na terça-feira da semana que vem. O novo secretário de Segurança já foi anunciado, é Sandro Avelar. Ele esteve à frente da Secretaria de 2011 a 2014 e foi diretor executivo da Polícia Federal 2 vezes. Nós procuramos o Batalhão da Guarda Presidencial e o Comando Militar do Planalto para saber se também eles abriram investigações, inquéritos para apurar a conduta de militares durante os atos golpistas, mas até agora não tivemos nenhuma resposta em relação a isso. A Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra a deputada Carla Zambelli, do PL. Em outubro, na véspera do segundo turno, Zambelli sacou uma arma e perseguiu um homem depois de uma discussão na região dos Jardins, em São Paulo. A denúncia afirma que a parlamentar não tinha autorização para usar a arma em público de maneira ostensiva e que ela usou a pistola contra uma pessoa que não representava qualquer mal, ameaça ou perigo concreto à vida ou à integridade da deputada ou de terceiro. A PGR pede que ela pague multa de R$100 mil e perca definitivamente o porte de arma. Em nota, Carla Zambelli afirma que vai demonstrar ao longo do processo que foi vítima neste episódio. Fabricante de aviões Boeing está sendo acusada hoje nos Estados Unidos por fraude num processo criminal sobre 2 acidentes com as aeronaves 737 MAX. Esses acidentes ocorreram em 2018 e 2019 e hoje as famílias vão participar de um tribunal no estado do Texas. Vamos ao vivo até lá saber de todos os detalhes com a nossa correspondente Raquel Krahenbuhl, que está nos Estados Unidos. Raquel, bem-vinda, boa tarde. O que é que você destaca para a gente em relação a isso? Oi, Trali. Boa tarde a você, a todos. Trali, essa audiência que acontece lá no Texas, como você falava, começou há mais de 2 horas e não tem previsão de acabar. Dezenas de familiares das vítimas de vários países devem prestar depoimento sobre como esses acidentes com as aeronaves 737 MAX em 2018 e 2019 afetaram as suas vidas. 346 pessoas morreram nesses acidentes que aconteceram na Indonésia e na Etiópia. Os familiares vão estar cara a cara com representantes da Boeing, que vai ser então acusada formalmente e deve se declarar culpada ou inocente. A fabricante de aviões achava que esse processo criminal, Trali, já estava resolvido, porque em 2021
fechou um acordo com o Departamento de Justiça em troca de imunidade. Em troca dessa imunidade, a Boeing admitiu culpa, pagou uma multa de mais de 2 bilhões de dólares e se comprometeu em implementar reformas de segurança em 3 anos. Na semana passada, no entanto, um juiz do Texas disse que esse acordo viola uma lei de direitos das vítimas, porque excluiu as famílias das negociações. Por isso, marcou essa audiência de hoje. O advogado dos seus familiares alega que a Boeing cometeu o crime corporativo mais letal da história dos Estados Unidos e espera que os depoimentos convençam a justiça que esse acordo deve ser derrubado. O Departamento de Justiça defende que, sem o acordo, o governo perde a capacidade de garantir que a Boeing prossiga com essas reformas para evitar futuras tragédias. A Boeing ainda não se manifestou, Trali. Obrigado, Raquel, por todas as informações ao vivo aí dos Estados Unidos. Mais uma vez, boa tarde e um ótimo trabalho aí para você. Tragédia da Boate Kiss, que provocou 242 mortes e deixou mais de 600 pessoas feridas, completa 10 anos amanhã. Ontem à noite, moradores de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fizeram uma caminhada em memória das vítimas. Os moradores, acompanham aqui comigo, ó, eles saíram de uma praça no centro de Santa Maria e foram até o local onde funcionava a Boate Kiss. Pelo caminho, o grupo colocou cartazes, fotos também nas calçadas, nas ruas, para lembrar as vítimas e pedir justiça. Outras atividades e homenagens estão programadas até sábado, como painéis de discussões e também uma vigília. E por falar nisso, hoje estreou no Globoplay a série documental Boate Kiss, a tragédia de Santa Maria. Essa série detalha os erros que levaram a essas 242 mortes, aborda também a luta por justiça, o julgamento dos réus que foi anulado e, claro, a dor dos sobreviventes e também das famílias. Uma noite de horror. Obrigada, militar, você pode fechar. Moça, pelo amor de Deus, você pode me dizer o que aconteceu? Eu sei que a minha filha está na rua, numa festa. Obrigada, militar. O incêndio na casa noturna em 27 de janeiro de 2013 matou 242 pessoas. 600 ficaram feridas. Estão bem. Lá dentro tá todo mundo morto, cara. Lá dentro sim, mas não é teus filhos, cara. Atendidas, escrito mãe. 10 anos depois, inéditos, a sucessão de acontecimentos que levaram a tantas mortes. Os extintores não funcionavam, não tinha iluminação adequada para a saída, tinha uma espuma tóxica no teto, tinha superlotação, as saídas levavam para o caixa, não levavam para a saída. A série documental também acompanhou a luta dos pais das vítimas e dos sobreviventes por justiça e mostra em detalhes o tribunal do júri que condenou 4 réus em dezembro de 2021. Mas que foi anulado 8 meses depois. Um novo julgamento ainda não foi marcado e, atualmente, ninguém está preso. Aquele 27 de janeiro de 2013 acabou com o nosso sonho, o sonho dela, como acabou com o sonho de muitos meninos e meninas e de muitos pais também. A série de 5 episódios é uma parceria com o coletivo audiovisual TV Ovo de Santa Maria e conduzida e dirigida pelo repórter da TV Globo, Marcelo Canelas. Canelas passou a infância e a adolescência em Santa Maria e se formou na mesma Universidade Federal onde parte das vítimas estudava. Eu acho que a série documental, mais do que a história de uma tragédia, é a história de como o Estado brasileiro e a sociedade brasileira se colocam diante de uma tragédia dessas dimensões, né? Ou seja, a vocação muito brasileira, a tradição muito brasileira de jogar as nossas dores para debaixo do tapete. A série conta ainda a maior preocupação hoje dos sobreviventes e pais das vítimas. Eles enfrentam a dor para impedir que o esquecimento sirva como impunidade para os responsáveis pela tragédia. A gente tenta um caminho, evoluir, né? Uma pós-tragédia, mas volta na tragédia. A gente vai morrer com essa dor, mas a gente não quer que nenhum pai mais aconteça isso. 10 anos, hein, gente? 10 anos de um trauma aí, né? Que fica para sempre na vida dessas famílias todas.
A série Boate Kiss, Tragédia de Santa Maria, que foi produzida em 1 ano e meio, conta com uma década, portanto, de investigação jornalística desde o incêndio. E os 5 episódios já estão disponíveis no Globoplay. A seguir aqui no JH, uma iniciativa para preservar a vida de motociclistas completa 1 ano com bons resultados. O Brasil começa a aplicar a nova geração da vacina contra a Covid no mês que vem. E os 30 anos da tradicional timbalada. Não perca, a gente volta já. Voltamos ao vivo aqui com você, obrigado pela companhia. Campanha de vacinação contra a Covid neste ano vai começar no dia 27 de fevereiro. Quem já tem pelo menos 2 doses da vacina vai receber a versão bivalente, que tem uma proteção extra contra a Omicron e variantes dela. O calendário da vacinação contra a Covid foi anunciado hoje na reunião do Ministério da Saúde com os secretários de saúde de estados e municípios. Durante a reunião, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que uma das prioridades do Ministério é reforçar a política nacional de imunização. Ela fez um balanço da situação que encontrou. De acordo com o governo, milhares de doses contra a Covid foram incineradas no fim do ano por terem vencido. Os estoques da Pfizer e Coronavac para as crianças estavam zerados e as vacinas do calendário de imunização, como o BCG e hepatite B, por exemplo, estavam com risco de desabastecimento. Hoje, o Ministério anunciou o primeiro calendário de vacinação deste ano contra a Covid. No dia 27 de fevereiro, começa a imunização de grupos mais vulneráveis. Ela será dividida em 4 fases. Primeiro, pessoas com mais de 70 anos, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Depois, pessoas entre 60 e 69 anos. Na sequência, gestantes e puérperas. E, por último, os profissionais de saúde. O Ministério não detalhou a data de vacinação de cada fase. Todo esse público vai ser vacinado com doses bivalentes da Pfizer, consideradas uma segunda geração do imunizante. Essa vacina foi aprovada pela Anvisa em novembro do ano passado e garante maior proteção contra a variante original da Covid e contra as subvariantes da Omicron. Até agora, o Brasil tem mais de 9.600.000 doses bivalentes. A vacinação contra a Covid daqueles que têm mais de 12 anos vai ser feita na sequência. E a recomendação do Ministério da Saúde é uma segunda dose de reforço para quem tem até 40 anos e 2 doses de reforço para quem tem mais de 40 e imunocomprometidos. Eu estou assim, muito confiante nessa ação de vacinação, mas sabendo que ela é muito complexa. Não deveria ser, mas é. Nós não deveríamos ter tantos problemas de confiança, mas temos. Então, vamos trabalhar para reduzir os gargalos todos, para não, a resposta não será única. E do ponto de vista da estratégia de comunicação, ela não pode ser só de campanha, daí a ideia de movimento. Nós vamos criar também uma... do Ministério é diminuir a fila de espera por cirurgias eletivas na rede pública. Aqueles procedimentos considerados sem urgência, mas que impactam a qualidade de vida dos pacientes. Hoje, o Ministério da Saúde anunciou um repasse de R$600 milhões para estados e municípios reduzirem o tempo de espera para essas cirurgias, que ficaram suspensas durante a pandemia. E são milhares de cirurgias por todo o Brasil, né? Tem que ter uma força-tarefa para retomar, portanto, essas cirurgias eletivas. Peguei o celular para mostrar para você o seguinte, a gente já falou disso ontem aqui no JH, mas hoje o G1 tem uma reportagem bem interessante que, na verdade, é praticamente uma prestação de serviços sobre a prova de vida do INSS. Agora, o INSS, ele é o responsável por buscar informações dos segurados. Então, nessa reportagem, se você está com um celular com câmera, aponta para o QR Code e já vem direto para cá, você tira todas as dúvidas em relação a como vai funcionar essa dinâmica do INSS para conseguir, obviamente, comprovar essa questão tão importante da prova de vida. O que ela é, o que muda a partir desse ano, que dados que o INSS pode usar para fazer a prova de vida, tira a dúvida também em relação à emissão e renovação de benefícios, como é que o INSS vai fazer a prova de vida com comparação de dados, enfim, está tudo aqui para você, reportagem completa, prestação de serviços muito importante e muito interessante, se você tem interesse e se você, obviamente, precisa aí desse apoio do INSS, tá bom? Então, tá no G1,
Você baixa o aplicativo no seu celular. Se você não tem, é de graça e confere essa reportagem aqui. Muito bem, olha só. Faixa Azul, que é um espaço reservado para o trânsito de motos numa importante avenida de São Paulo, ela completou 1 ano de criação sem registrar nenhuma morte. Agora, apesar do sucesso dessa medida, em 2022, a capital paulista registrou o maior número de mortes de motociclistas desde 2015, quando o governo do estado criou um banco de dados para registrar esse tipo de ocorrência. São 5,5 km de extensão de uma faixa reservada para motos numa das mais movimentadas avenidas de São Paulo, a 23 de maio. 12 meses depois de sua implantação, a Prefeitura de São Paulo registrou 98 acidentes com motos na chamada Faixa Azul, que deixaram 51 feridos e nenhuma morte. Os números mostram o sucesso da medida, que já foi implantada em outra importante avenida, a dos Bandeirantes. A Secretaria Nacional de Trânsito acompanha a implementação da Faixa Azul em São Paulo e acredita que esse pode ser um modelo adotado em outras capitais do país. Embora bem sucedida, a medida não foi suficiente para resolver um problema antigo da capital paulista: as mortes de motociclistas no trânsito. O número voltou a subir em 2022 e chegou ao recorde histórico, depois de cair durante a pandemia. Foram 405 mortes no ano passado, mais de uma por dia, e 297 em 2019, segundo dados do governo do estado, aumento de 36%. O índice é bem maior do que o do aumento total de mortes no trânsito da cidade, 7,5%. A frota de motocicletas e motonetas no mesmo período subiu 16%, número também menor do que a do crescimento de mortes. Para esse médico especialista em medicina do trânsito, a direção perigosa ainda é a principal causa de acidentes graves. O desrespeito às regras de trânsito, a impetuosidade para correr, para desenvolver velocidade, e os acidentes passam a ser muito graves, gravíssimos, e muitas vezes com óbito no local do acidente. Então, a velocidade é o fator principal em termos de acidentes, de sinistros, né? Tem um outro dado que se associa à imprudência, que é o uso do álcool. E talvez este seja um fator para ser trabalhado, estimulado através de campanhas, porque 15% de todos os acidentes com moto neste ano foram devidos ao uso do álcool. Hoje, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, prometeu colocar a faixa azul em mais avenidas da cidade para tentar diminuir os acidentes e mortes. Nós estamos numa luta para poder diminuir o número de óbitos no trânsito. Infelizmente, foi ao contrário. Então, a gente está fazendo faixa azul, deu resultado. Essa ampliação de 220 quilômetros, com certeza, até pela experiência desse 1 ano na faixa azul, na 23 e na Bandeirantes, vão trazer resultados positivos. Estou ampliando o número de agentes da CET, porque também os motociclistas precisam respeitar as leis de trânsito, a questão de velocidade. A Rede Luci Montoro, que trata de vítimas de acidentes de trânsito, também registrou aumento no número de pacientes, principalmente entre os mais jovens. O Gustavo não tinha habilitação e apenas 16 anos quando sofreu um acidente de moto que lhe custou a perna direita. Se pudesse estar no tempo, acho que eu estaria com perna ainda. Hoje ele sonha em seguir a profissão que salvou sua vida. Estou prestando vestibular para entrar em medicina, que é uma coisa muito difícil. Esse é o seu sonho? Esse é meu sonho, ser médico e cirurgião vascular ainda, da mesma especialidade que me apontou. E, crescer na vida, cara. Boa sorte, Gustavo. Parabéns aí por toda a sua determinação. Economia americana cresceu mais do que se esperava aí no fim do ano passado. Com isso, o PIB dos Estados Unidos teve uma alta de 2,1% em 2022, números que saíram hoje. Assunto aqui para o nosso Ismar Madeira, que fala ao vivo de Nova York. Agora sim, o Ismar não sabia, mas ele apareceu agora há pouco aí, sem querer, enquanto eu falava do INSS. E agora, portanto, o Ismar vem com a informação dos Estados Unidos. Bem-vindo e boa tarde, Ismar.
Muito boa tarde, Tralli. Olha, essa informação, esse número que saiu hoje foi um alívio, porque a economia americana chegou a entrar em recessão técnica no ano passado, depois de registrar 2 quedas seguidas no primeiro semestre. Por aqui, economistas falam que 2020 foi o ano da pandemia, 2021 o da recuperação e 2022 o da transição. O PIB dos Estados Unidos, que é a soma de toda a riqueza produzida no país num determinado período, cresceu 2,1% em 2022, bem menos do que em 2021, quando a alta foi de 5,9%. Ou seja, a recuperação da economia americana diminuiu o ritmo, mas continua positiva. Aqui nos Estados Unidos também se usa uma taxa anualizada, diferente do Brasil. Nesse cálculo, o PIB americano cresceu 2,9% no 4º trimestre do ano passado. Essa melhora no final do ano passado tem a ver principalmente com os gastos dos americanos, que movimentam 2/3 da economia. Houve um aumento no consumo de serviços, como viagens internacionais, alimentação e cuidados com a saúde. A questão agora é saber se esse ritmo se mantém em 2023. A expectativa é que o Banco Central americano, o Fed, suba novamente a taxa básica de juros para controlar a inflação. Isso acaba esfriando a atividade econômica. Assim, a possibilidade de uma recessão continua no horizonte. Mas economistas acreditam que, se ela acontecer, deve ser mais leve do que se esperava. Um dado que contribui para isso é que o número de pedidos de auxílio-desemprego continua caindo. Na última semana, chegou ao nível mais baixo desde abril de 2022. A Bolsa de Nova York reagiu bem aos números da economia divulgados hoje e os principais índices estão subindo, Tralli. Valeu, Ismar. Brigadão. Né? Economia americana que mexe com o planeta todo. Importante a gente saber o que é que está acontecendo por lá. Boa tarde aí mais uma vez. Em 2022, os investimentos estrangeiros aqui no Brasil chegaram a 90 bilhões e 500 milhões de dólares, o maior valor dos últimos 10 anos. Em 2012, o montante foi de 2 bilhões a mais. Mas a conta que registra todas as transações do Brasil com os outros países fechou com um resultado negativo de 55 bilhões e meio de reais. Também no ano passado, os brasileiros gastaram quase 12 bilhões e 200 milhões de dólares no exterior. Mais do que o dobro do valor registrado em 2021, quando os países tinham regras de deslocamento bem mais rígidas por causa da pandemia da Covid-19. O número de argentinos passando o verão nas praias do Rio Grande do Sul é quase 5 vezes maior do que no ano passado. Mais de 300 mil estrangeiros, a maioria argentinos, entraram no Brasil pelas fronteiras do Rio Grande do Sul neste mês. Segundo a Polícia Federal, o aumento é de quase 450% em comparação com o mesmo período de 2022. Movimento que é percebido nas praias. Vieram em peso. Faz tempo que eu não vi tantos argentinos assim. O Francisco Castelo viajou 15 horas com a família. Saiu de Santa Fé, no centro da Argentina, para passar uns dias em Torres, no Rio Grande do Sul. Ele disse que gosta do clima e da água do mar mais quente do que nas praias argentinas. A temperatura da água não tem nada a ver com a temperatura na Argentina, que é muito mais fria. A Valentina Talamazzi também diz que adora nossas praias. Me encanta o Brasil. Adoro o Brasil, é um país lindo, o clima, as pessoas. O litoral gaúcho é um dos principais destinos dos turistas de países vizinhos que vêm passar férias no Brasil nesta época do ano. Na beira da praia não é preciso caminhar muito para ouvir alguém falando espanhol. Aqui em Torres, os argentinos ocupam cerca de 30% das vagas nos hotéis. A gente tem o privilégio de tê-los por mais tempo na nossa região. Uma estadia prolongada de 7 dias, 5 dias, 15 dias. E essas pessoas que vêm de fora acabam comprando mais, gastando mais, porque tu tá num país diferente, tu tá num lugar diferente, então o consumo é maior. E isso para a nossa área da gastronomia e da hotelaria, isso é importantíssimo. Cada turista argentino, diz o sindicato, gasta R$300 por dia na viagem. O Walter vai ficar 20 dias no estado. Ele disse que a situação econômica no país vizinho está difícil, mas mesmo gastando um pouco mais no Brasil, os gastos compensam. A diferença de preço não é tão grande. Vamos gastar um pouco mais, ok, mas vamos aproveitar. Faz 30 anos que a Timbalada saiu da Bahia para o Brasil e para o mundo. O grupo mostra nas ruas e no palco a essência de um instrumento de raízes ancestrais, o chimbal.
é aqui, é trabalhar na rua de graça, que é que acho que o Brasil está precisando, que o país está precisando de coisas espontâneas. Uma alma revolucionária. O ano 1993. Era nas ruas de um bairro chamado Candial que o som e o movimento aconteciam. No Candial que plantei a minha mata, foi lá, foi lá. Dezenas de percussionistas, corpos pintados e uma batida com a cara da Bahia, que mudou o cenário musical da cidade. A partir do ideal sonoro do ritmo, da batucada e, portanto, da ancestralidade. São as Áfricas da Bahia que o Candial, como um território, convoca, né? E foi caminhando com a comunidade que o grupo cresceu. Gato Preto começou junto com aquela turma. Foram anos tocando percussão na timbalada. Hoje, ele tem a própria banda. Eu já senti que eu tinha algo que eu tinha que aprender mais do que tocar tambor. Eu já percebi isso no comportamento das pessoas. Eu tinha que ter educação musical, porque a timbalada veio com o intuito de profissionalizar seus músicos. E estávamos ali para aprender a administrar a nossa carreira. E eu aprendi isso. Esse aprendizado, até hoje, é referência no bairro. A escola Pracatum, criada por Carlinhos Brau, nasceu pouco antes da timbalada e já formou mais de 20 mil músicos. Eu me sinto gigante. Fico inflada, sabe aquela... Nesse meio, timbalada, Carlinhos Brau, nessa escola maravilhosa, o pessoal enxerga que a gente realmente está num lugar diferente. É também nesse lugar que os sons do timbal ganham ainda mais força com os shows da timbalada. Hoje, sob o comando de Dene e Buja. Eu não sou só um cantor, sou representante de uma comunidade. Cantar com tambor é diferente, porque não é só cantar, tem que sentir a percussão. 30 anos de um grupo que ganhou vida, revelou talentos e promoveu uma revolução musical em Salvador. O criador, Carlinhos Brau, nascido e criado aqui no Candial, ou no gueto, como ele mesmo costuma dizer. E até hoje a timbalada mantém aqui as suas raízes, com os ensaios, os projetos culturais e toda a arte estampada pelo bairro. Brau, você imaginava que lá atrás, há 30 anos, a timbalada seria tudo isso que acabou se tornando hoje? Olha, eu não vou te mentir, imaginava sim. Só não sabia que o caminho haveria dificuldades, porque não é fácil lidar com isso. Mas sabe o que é que eu achei de bom? Encontrei a coletividade para tirar minhas dúvidas. Sou eu. Olhe direitinho pra minha cara. Brown. É assim, é? Ô, timbaleiro, cadê o timbal? E nós descobrimos uma sonoridade de tambor. A gente teve que reestudar uma maneira, né, não apenas de cantar sobre essa instrumentação, cantar sobre uma rítmica ainda não escutada na sociedade baiana ou no Brasil. E, mais ainda, um projeto de autoeducar-se, né? Porque o princípio da timbalada é a educação. Vamos dizer que a timbalada é a minha sala de aula, aonde os meus alunos também são meus mestres. Alunos que se tornaram artistas, como Ninha, Chechel e Patrícia, da primeira formação da timbalada. Timbalada! Zorra! A gente entra para criar um movimento. Esse movimento toma conta do mundo e a gente está dentro do movimento e a gente não sabe, não existe explicação. Eu entro em êxtase, eu fico em transe. Eu costumo dizer que a timbalada foi uma escola para mim, foi e sempre será, porque eu não sabia nada de música. Nós somos os legendários timbaleiros. Nós seguimos como movimento, né? Um reforçando o outro. Movimento que só ganhou força e que agora, em 2023, deve rodar o Brasil com apresentações especiais desses legendários do timbal. Leva, 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 levada do timbal, au, au. Que legal, né, a gente terminar o JH assim. Parabéns, viva a timbalada. O Jornal Hoje termina aqui, então. Você acompanha outras notícias logo mais à noite no Jornal Nacional. Para rever as nossas reportagens, basta daqui a pouquinho já dar um pulinho no Globoplay, tá bom? Obrigado sempre pela sua companhia. Fique em paz, se cuide, um abraço e até amanhã. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo no canal BR News. Eu peço por gentileza,
para vocês deixar o like nesse vídeo, que dessa maneira você apoia o nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no grupo do WhatsApp e no Facebook. E se você for novo aqui e ainda não faz parte da nossa comunidade, então se inscreva no canal e ative todas as notificações, que dessa maneira o YouTube irá te avisar sempre que eu postar vídeo novo nesse canal. A nossa meta é conseguir os 15 mil inscritos. Falta pouco para a gente atingir a nossa meta e eu conto com toda a ajuda de vocês. Dito isso, a notícia de hoje é relacionada sobre o volante Fausto Vera. Desfalque nas últimas 3 partidas do Corinthians, o argentino Fausto Vera vive a expectativa de voltar à equipe nesse domingo no clássico diante do São Paulo. Esse jogo vai ser às 18h30, que vai ser no próximo domingo. Esse jogo vai ser no estádio do Morumbi. Fausto Vera já não sente mais dores no tornozelo direito, que ele torceu na estreia do Paulistão há 10 dias atrás. E nos próximos 3 treinos será decisivo para definir o retorno ou não do jogador, para ser relacionado para o majestoso. Vera precisa primeiro voltar a treinar com o elenco sem restrições. E nessa quarta ele ganhou folga junto dos demais jogadores. E ele também disse o seguinte, rapaziada: estou com menos dor, me sinto bem, a equipe de fisioterapia está fazendo um grande trabalho. Fisicamente estou melhor, posso fazer todos os trabalhos, o único que falta é completar todos os treinos com bola. Espero que nesses dias eu possa me recuperar e voltar a estar à disposição, disse o argentino em entrevista ao canal oficial do Corinthians TV no YouTube. O possível retorno de Vera passou a ter mais importância depois da última terça-feira, quando Maicon e Cantilho, que joga na mesma posição deles, sentiram dores e tiveram de ser substituídos na partida contra a Inter de Limeira. Nessa quinta-feira, após a folga do elenco, o departamento médico do Corinthians irá reavaliar a dupla. Paulinho poderia ser uma alternativa para a posição, segue fora. Segundo o técnico Fernando Lázaro, a previsão é de que o jogador esteja disponível na primeira ou na segunda semana de fevereiro. O veterano não joga desde maio do ano passado, quando sofreu uma grave cirurgia no joelho. Rony, Duqueiroz, o jovem Matheus Araújo são as 2 opções de volante no elenco. Dito isso, rapaziada, infelizmente, o Maicon, né? Ele não está tendo muita sorte no Corinthians. Ele tinha acabado de voltar de uma lesão. Infelizmente, no último jogo, ele sofreu uma dor muscular, né? Não foi nem lesão, né? Com a jogada aí que ele sentiu a coxa direita dele. E o Fausto Vera também, né? Teve o azar também na estreia do Corinthians de torcer o tornozelo, mas tudo indica que o Fausto Vera irá estar à disposição para o elenco do Corinthians para o próximo jogo, que vai ser diante do São Paulo, o clássico majestoso, porque o Corinthians precisa realmente ter mais opções aí, né? De volante, tem um Duqueiroz, tem um Rony, mas são jogadores ainda mais de marcação, né? O Maicon e o Fausto Vera têm mais qualidade ali no meio de campo do Corinthians. Certo, rapaziada? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixa um like nesse vídeo, tem muita gente que está assistindo o nosso vídeo e não está deixando um like, então eu peço por gentileza para vocês deixar um like nesse vídeo, não custa nada e é de graça, e dessa maneira você apoia o nosso canal. Tamo junto, um forte abraço e fique com Deus.